Não, deixa ela fazer a primeira. Quem é? É a Nilson, tá? Obrigada. Bom, nossa, eu vi muitas interlocuções com o meu trabalho aqui, com o trabalho que eu apresentei ontem e, enfim, com o meu trabalho. E aí eu vou colocar uma questão para a Vera e para o Rodrigo meio em conjunto e vou fazer uma provocação à conclusão que o Rodrigo chegou no final. Em relação à questão da Vera, acho que tem umas discussões sobre qual a relação desses planos todos com a afirmação e as disputas no âmbito do campo disciplinar, né? E assim também na fala do Rodrigo. E acho que, de fato, essa discussão ela é fundamental, eu acho que ela povoa o tempo todo as nossas indagações, mas também me parece fundamental a gente avançar em relação a isso e ver em que dimensão essa disputa do campo disciplinar do urbanismo entre engenheiros e arquitetos e como ela vai se construindo, como o próprio campo disciplinar, esses três, né, campos, a arquitetura, a engenharia e o urbanismo vão se constituindo e vão disputando entre eles, né, a discussão sobre a cidade, mas ao mesmo tempo, qual a relação desses campos disciplinares com os projetos de desenvolvimento que estavam sendo colocados em questão, né? E aí, a localização da indústria e os interesses da industrialização, a relação dos interesses do discurso, dos discursos favoráveis pela industrialização do Brasil, como é que eles se relacionam com esses planos, e é aí que eu acho que se dá a chave para entender qual é a possível ligação entre o subúrbio e a conformação desses planos que estão avançando um pouquinho em relação ao centro da cidade, mas que não avançam para o que é de fato a região suburbana, né? Porque os desenhos dos planos, eles mostram sempre aquele U, né? Essas pontas que não se ligam, e eles não mostram o que vai além do São Cristóvão, né? Me parece que nas imagens todas que vocês mostram e nas imagens que eu tenho desses conjuntos de planos, eles não vão além do bairro de São Cristóvão, da Saúde, aquela região, sendo que essas áreas já estavam ocupadas e estavam demandando uma série de problemas. E aí eu acho que talvez uma possível relação que a gente poderia chegar nessa história seria tentar resgatar esses PAs entre 30 e 50, né? E pensar o que é, dentro dessa discussão que eu coloco, de um protagonismo que o subúrbio alcança nesse momento, como é que se dariam, por exemplo, a abertura da Avenida Brasil, né? E a consolidação da Avenida Brasil, o que é esse PA, o que ele comporta, como é que foi ou não realizado. Do ponto de vista também dessa disputa dos campos disciplinares, e que você, Rodrigo, fala de Brasília como sendo uma vitória dessa visão dos arquitetos modernos, eu acho que pode ser visto por esse ângulo, mas também Brasília também pode ser vista por um outro ângulo, que é um que eu proponho no meu trabalho, né, a partir da ação do IAPI, tentando ver Brasília como resultado desse processo da consolidação dos dois campos disciplinares no Brasil, tanto da engenharia quanto da arquitetura, né? E acho que talvez o objeto habitação, ele nos auxilie a pensar como é que isso se deu, porque os conjuntos habitacionais do subúrbio do Rio de Janeiro, eles preconizam Brasília em diversos aspectos, né? A ideia das lâminas, pousadas sobre áreas verdes e tal, eu acho que está ali colocado. E depois, em relação ao trabalho da Carmen, que também me interessa muito, acho que tem uma questão que eu fico me perguntando sempre, que a Carmen, ela foi ativista em relação à questão do gênero, mas para isso, antes, ela precisou ultrapassar uma outra barreira,
que foi a de classe. E eu acho que nenhum trabalho até agora traz esse elemento. E eu queria saber de você se tem alguns elementos da sua pesquisa que podem nos revelar isso. Porque ela era filha de uma família muito numerosa. Como é que ela chegou a fazer engenharia? Como é que essa família teve condições de colocar essa mulher na universidade? Era um pai funcionário público. Como é que era isso? Né? Então eu fico sempre me indagando essa questão, que eu acho que a questão de gênero, sem discutir a questão de classe, também, enfim, tem problemas. Isso. Só para eu poder, já passo para a Andréia. Não, é só quando você fala em plano de desenvolvimento, você está pensando no governo federal e tem qual recorte aí? Só para eu poder formular o que eu... 30 a 70. Ah, tá bom. Andréia. Não, posso falar? Mas, não, eu já estou aqui. Eu queria agradecer muito mesmo, acho que são propostas muito interessantes. Queria lembrar que o Arquivo Geral tem um prêmio de monografia que publica trabalhos. A gente enfim, a Paula ganhou, mas depois ela ganhou a FAPERJ, aí ela escolheu a FAPERJ, e a gente nunca ainda publicou na área da arquitetura, a gente gostaria muito. E só queria fazer algumas provocações no sentido dos acervos. Eu comentei com a Vera aqui que o acervo do Dodzor está aqui. São álbuns de fotografia, páginas inteiras com as fotografias de todas as transformações, que a gente tem que fazer essa digitalização, como também o material dos PAs também estão aqui tratados. E aí eu acho que valia a pena, ou agora, ou em algum momento do grupo de vocês, fazer uma moção de que esses acervos pudessem vir. A SMU tem muita dificuldade, um apego à documentação, não os secretários, tanto o Augusto Ivan, como o secretário que nos disponibilizou muito do acervo, como a Verena também tem se mostrado nesse sentido, mas muitas vezes os técnicos acham que a relação deles com a prefeitura está naquela gaveta que eles controlam, né? Então acho que valeria a pena que esse tipo de acervo, porque muitos dos técnicos estão trabalhando nos originais. Né? O que me preocupa bastante, a gente já tentou fazer várias iniciativas nessa questão e não consegue. Sobre a questão da Raquel, eu só queria lembrar que a revista de engenharia está sendo colocada online pelo arquivo, que as aeros estão todas digitalizadas graças ao financiamento da FINEP, vocês podem consultar a qualquer momento, e que a Lídia Kostovski, a última companheira da oferta do Brito, nos doou o acervo dele todo o ano passado. Esperamos um dia termos dinheiro para conseguir botar esse acervo online. E provocar o Rodrigo dizendo que o acervo do Carlos Lacerda está aqui, e é uma boa discussão sobre o aterro. Acho que o livro que a gente vem fazendo de entrevistas vai ajudar muito a essa relação da Sursan. Enquanto você falava, eu me lembrei muito do trabalho da Helena Bomeni, na tese de doutorado dela, a primeira tese da sociologia do UPERJ. Eu fui estagiária nessa tese, dos anos 2000, e ela vai falar sobre BH, né? Mas a Helena, a Lúcia Lippe e a Ângela de Castro Gomes, durante muito tempo coordenaram um grupo na Ampox sobre pensamento autoritário brasileiro. Eu acho que para entender essa relação entre o Estado e os técnicos, é fundamental entender que o quanto autoritário nós somos e quanto quem já esteve desse lado do balcão ou do outro lado, ou é um técnico, ou é um pensador sobre isso, sabe que quando somos um técnico, a ordem chega pronta, né? Não há muito o que se discutir, né? É para se executar. Então, acho que a gente só vai entender isso quando entender essa gênese desse Estado, e aí acho que o Oliveira Reis, quando ele está do outro lado falando, fazendo uma reflexão, ele tem uma certa liberdade, mas ele sabe que quando ele estava desse lado aqui, ele era um mero executor de uma tarefa que chegava e que ele tinha que cumprir. Obrigada. Bom dia. Adorei. As 3 apresentações assim, fazem pensar o tempo inteiro, né? Aí acaba que a gente pensa muito nas lacunas que a gente foi construindo, quando na realidade o todo aqui foi muito interessante, porque senão não teria dado nada para pensar nisso. E eu pensei o seguinte, eu fiz o link com os palestras de ontem, que é uma coisa que eu queria ter comentado.
que eu acho que vocês colocaram uma questão muito interessante, que é assim, tem planos que são construídos, planos que não são construídos, a participação dos arquitetos, dos engenheiros e do projeto. Mas tem uma relação que fica meio que subjacente, que é da legislação urbanística. Porque, na realidade, o que a gente viu ontem, por exemplo, é que numa cidade que é tão visada, que tantos planos, com nomes de planos, sejam eles planos ou não, vão acontecendo, o projeto da cidade é feito muito pelas normas urbanísticas. Então, quer dizer, o que fica do Plano H, por exemplo, é uma grande legislação urbanística de 35 que se referencia até hoje. Então, assim, esse impacto, ele não pode ser... ele não é pouco, né? Digamos assim. E isso entra no trabalhar no institucional que o Rodrigo está falando, significa trabalhar com a legislação urbanística. Então, esse diálogo do Oliveira Reis, eu ganhei os livros dele, eu conhecia ele, assim, ele era muito isso que a Bia está comentando, entendeu? Ele tinha uma noção clara que ele estava ali, ele era o executor, ele tinha que fazer a própria questão da comissão do plano da cidade, mas ao mesmo tempo ele pensava em outras coisas, né? Quer dizer, ele tinha outras noções. A impressão que eu sempre tive foi que ele tinha uma coisa de a norma urbanística eu vou fazer, o plano eu vou sonhar. Entendeu? É impressão minha, muito particular. Tá? Mas eu acho que isso fica, esse diálogo entre as duas coisas fica. E eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, muito interessante resgatar essa participação da CAP, porque, e tem uma coisa que você falou que ficou, quando a Nilson falou, é o seguinte, não existia Ministério da Educação, não é só o edifício que não existia Ministério da Educação. Ela é solicitada para sair do Ministério da Justiça, porque a educação estava no Ministério da Justiça. Então, assim, como é que chega à universidade? Foi uma coisa que eu perguntei ao meu avô na época, quando ele veio para cá. Ele falou, quando a gente achava que estava pronto, a gente fazia vestibular e vinha. Então, ele tinha colegas que entraram na faculdade com 15, outros com 20, outros com 29. Então, o acesso é muito distinto. Na realidade, é bancar, ficar aqui. Mas o acesso, a gente não pode pensar o que eram determinadas coisas que estão acontecendo naquele momento com o olhar de hoje só. Né? Assim, não tinha essa questão institucionalizada da educação, uma série de coisas. O edifício do Ministério da Educação, ele simboliza não só aquela implantação, mas é toda uma posição em relação à educação, à saúde e tudo. E eu acho que na questão de Brasília, ali que vai pegar é o seguinte, porque eu sempre disse isso, é uma coisa das coisas que eu falei que está lá no livro, que é o seguinte, o Lúcio continua projetando o Ministério da Educação. A partir do momento que ele deixa só aquela quadra como quadra moderna, o parecer que ele dá no edifício ao lado, o vestido de noiva, vestido de noiva lá de noiva, é para que o edifício vá até o chão, não é para a propagação da quadra modernista. Então, assim, ele continua projetando, ele não para. O Ministério da Educação, ele é completado em 45 e ele é tomado em 48. Então, essa dupla relação, eu acho que é uma questão muito importante. E outra, do plano do aterro, eu tenho a impressão, Rodrigo, eu não sei, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da mobilidade. Eu não sei quanto que o Oliveira Reis tocou nisso, porque nem o plano do Rio é o plano do Rio que está. Porque a grande discussão, a gente participou de um workshop de patrimônio arquitetônico do Parque do Flamengo há 2 anos, e a gente propôs isso, e a gente viu claramente que no início a gente resgatou 1000 fotos e tal, você tinha 2 vias, mas você não tinha essa via expressa, não separava o tecido urbano do parque. A questão, eu acho, eu não conheço os documentos que você pesquisou do Oliveira Reis com essa profundidade, mas eu tenho a impressão que uma das coisas que ele é nesse momento que ele está na aviação pública, a questão muito grande, que foi um debate muito forte na época, foram as pistas gerais e pistas expressas. Era mais ou menos isso. Eu adorei. Outras? Não? Responder? Grato pelo convite, pela participação dos 3. Aprendi muito hoje. Agora,
O terceiro a falar foi o Rodrigo. Rodrigo de Faria, é da Universidade de Brasília. Sim. Vai viajar para lá de volta ou vai estar aqui hoje à tarde, mais tempo? Não, fico aqui. Né? Gostaria de conversar algumas coisas aí, né? E quando começou a falar em Maria Carlota, a Lota Macedo Soares, né? Até o Macedo Soares é muito importante também, pela importância que a família tinha, né? Naquela época, e teve o prestígio que ela tinha também com o Lacerda, e o prestígio até por ser vizinha lá no Rocio, lá em Petrópolis, né? Tinha um acesso, assim, de quem estava em weekend, né? Naquela época era o weekend, que às vezes dava para sair. Nós trabalhávamos no sábado, mas o Lacerda defendia muito pegar os filhos e levar para o Rocio. Eu fui colega do Lacerda, dos filhos do Lacerda, no Colégio São Bento, né? Então passei o histórico da Vera também, que foi muito bom, né? Fala de muita coisa, inclusive do acesso do Getúlio, né? Embora diga que para em 45, teve que ir além, né, para permitir determinadas compreensões. Não, aí já foi a Raquel também falando na vida da Carmen Portinho, né? Muitas vezes citou Getúlio Vargas, citou toda a vida dela, que é interessantíssima, né? Que coincidiu com a vida do Lúcio Costa. Lúcio Costa nasceu em 1902 e faleceu no final do século, quer dizer, ele foi um homem do século XX, né? Agora, Brasília, eu convivia com ele diariamente de 1969, embora já o admirasse, de 69 a 72 eu tive um convívio diário, muito interessante. E na época que ele estava no plano piloto Lúcio Costa, né?